Bom dia, fala galera do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar o módulo 14, página 396, questão número 1. A regra que você identificou na sessão anterior facilita o cálculo da multiplicação por 10, por 100, por 1000 e demais potências de 10. Aplicando essa regra, calcule mentalmente as multiplicações e registre os resultados. Letra A. 0,25 vezes 10. Multiplicação por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a direita, fica 2,5. Esse zero aqui, à esquerda, ele desaparece porque ele não tem valor. Letra B. 10 vezes 0,001. Na multiplicação por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a direita. Fica 0,01. O zero à esquerda desaparece porque ele não tem valor. Na letra C, 10 vezes 3,015. Então, na multiplicação por 10, uma casa deslocada, né? A vírgula é deslocada uma casa para a frente, fica 30,15. 0,027 vezes 100, então nós vamos deslocar a vírgula duas casas para a frente. Fica 2,7, duas casas para a direita. E os zeros à esquerda aqui desaparecem porque eles não têm valor. 0,027 vezes 1000, o que acontece na multiplicação por 1000? A vírgula é deslocada 3 casas para a frente, 3 casas para a direita. Então, o que acontece? Eu fico com 27, que é o mesmo que 27,0. E os zeros que estão aqui à esquerda, eles não têm valor. Então, fica só 27,0. Na letra F, 1000 vezes 0,0302. Na multiplicação por 1000, a vírgula vai ser deslocada 3 casas para a frente. Fica 31,2. E os zeros aqui desaparecem, porque ficam à esquerda. Letra G, 0,1389 vezes 100. A vírgula vai ser deslocada duas casas para a direita, fica 13,89. Na letra H, 31,2 vezes 100. Na multiplicação por 100, nós precisamos de duas casas, por isso aqui foi completado com zero. Fica 3.120 ou 3.120,0. 0,5 vezes 1000. 0,5 na multiplicação por 1000 nós precisamos de três casas, por isso nós temos que completar com zeros. Então fica 500,0 ou 500. E não esqueçam que o zero aqui à esquerda não tem valor. A última, na letra J, 8 vezes 100, simplesmente 800, acrescenta dois zeros. Na número 2, calcule cada um dos itens a seguir. 2,35 vezes 10 elevado à segunda potência. 10 elevado à segunda potência é 100, é o número 1 acompanhado de dois zeros. Na multiplicação por 100, a vírgula é deslocada duas casas para a direita, fica 235 ou 235,0. 0,0012 vezes 10 elevado à terceira potência. 10 elevado à terceira potência é o número 1 acompanhado de três zeros, é 1000. E na multiplicação por 1000, nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita, fica 1,2. Não se esqueçam que os zeros à esquerda desaparecem. Aqui, 10 elevado à quarta potência é o número 1 acompanhado de 4 zeros. 10.000, vezes 0,0125. Como são 4 zeros, nós vamos deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Fica 125 ou 125,0. Não se esqueçam que os zeros aqui do começo, os zeros que ficam à esquerda, desaparecem. 10 elevado à terceira potência é 1000, como nós já havíamos comentado, vezes 0,205. A vírgula vai ser deslocada 3 casas para a direita, fica 205 ou 205,0. Página 397. A questão número 3.
Vamos voltar aos dados referentes ao buraco negro apresentados na abertura do módulo e realizar os cálculos. Letra A, 4 vezes 10 elevado à 10ª potência. Como o 4 ele não tem a vírgula, é mais simples, é só acrescentar quantos zeros no final? A quantidade de zeros do expoente, 10. Então, fica 40 bilhões de quilômetros. O número 4 acompanhado de 10 zeros. Na letra B, 5,5 vezes 10 elevado à 7ª potência anos-luz. Aqui, prestem atenção, nós acrescentaríamos 7 zeros, só que o 5 já ocupa o lugar de um zero, então nós vamos acrescentar apenas 6 zeros, ok? E fica 55 milhões de anos-luz. Número 4. Complete os esquemas seguindo as indicações. Nós temos 4,528 vezes 10. Na multiplicação por 10, a vírgula vai uma casa para a direita. 45,28 vezes 10. De novo, a vírgula é deslocada uma casa para a direita. Fica 452,8 vezes 10. A vírgula é deslocada novamente uma casa para a direita. Fica 4.528 ou 4.528,0. Então, agora nós vamos colocar os resultados. 4,528 vezes 10, 45,28. 4,528 vezes 10 é o mesmo que 4,528 vezes 100, porque 10 vezes 10, gente, 10 vezes 10, aqui, olha, é 100. E o resultado é 452,8. 4,528 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O que nós sabemos que é, como nós sabemos, 10 vezes 10, 100 vezes 10, isso é o mesmo que 1.000. Multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar por 1.000. Então, 4,528 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que 4,528 vezes 1.000. A resposta é 4.528 ou 4.528,0. Letra B. Na letra B, nós temos 128,75 vezes 10. A vírgula é deslocada uma casa para a direita, fica 1.287,5 vezes 10. Fica 12.875 vezes 10, só acrescentar mais um zero. 128.750. Qual é o objetivo desse exercício? 128,75 vezes 10 é 1.287,5. Agora, o objetivo está aqui. 128,75 vezes 10 vezes 10 é o mesmo que 128,75 vezes 100, porque aqui 10 vezes 10 é quanto? É 100. Na multiplicação por 100, a vírgula vai ser deslocada duas casas para a direita. Por isso, fica 12.875 ou 12.875,0. 128,75 vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou é igual a 128,75 vezes 1.000, porque 10 vezes 10 vezes 10, nós já sabemos que é 1.000. Por isso, os resultados são iguais. Na multiplicação por 1.000, nós temos que deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Por isso, ocorreu a necessidade de acrescentar esse zero aqui. Combinado? Continuando na página 397, nós vamos falar da divisão por 10 por 100 por 1.000. Número 1. Levante uma hipótese sobre o que aconteceria na divisão de um número diferente de zero por 10, 100, 1.000. O que a gente pode perceber? Se na multiplicação o algarismo passa a ocupar uma, duas ou três ordens superiores, na divisão vai acontecer o quê? O contrário. Então, minha hipótese, e eu acredito que vocês devem concordar comigo, cada algarismo do dividendo do número que estará
sendo dividido, passa a ocupar uma, duas ou três ordens imediatamente inferiores. Então, se na multiplicação a vírgula é deslocada para a direita e você acrescenta zeros no final, na divisão a vírgula é deslocada para a esquerda e você acrescenta zeros no começo do número. Agora, número 2. Vamos conferir sua hipótese? Letra A. Represente o número 2548 no quadro de ordens. Ele está representado aqui. O 2 é a unidade de milhar, a centena é o 5, a dezena é o 4, a unidade é o 8. Letra B. Com o auxílio da calculadora, faça 2.548 dividido por 10 e registre o resultado no quadro de ordens. Então, o resultado de 2.548 dividido por 10 é 254,8. Perceberam? O 2 de unidade de milhar passou para centena. O 5 de centena passou para dezena. O 4 de dezena passou para unidade. O 8 de unidade passou para décimo. Então, ocorreu essa mudança. A ordem passou a ser sempre uma inferior. Agora, divida na letra C o quociente obtido novamente por 10. Então, 254,8 dividido por 10. Na calculadora, você vai perceber que o resultado é 25,48. O 2 da centena passou a ser dezena. O 4 da dezena passou a ser unidade. O 4 da unidade passou a ser décimo. E o 8 do décimo passou a ser centésimo. Agora, divida duas vezes consecutivas. Nós já dividimos uma, vamos dividir de novo, registrando o resultado no quadro de ordens. Então, 25,48 dividido novamente por quem? Por 10. Fica 2,548. O 2 da dezena passou a ser unidade. O 5 da unidade passou a ser décimos. O 4 dos décimos passou a ser centésimos. E o 8 passou a ser milésimos. Certinho? Então, nós verificamos que cada algarismo do dividendo passa a ocupar uma, duas ou três ordens imediatamente inferiores. Agora, vamos para a página 398. Página 398. Com o auxílio da calculadora, efetue as seguintes divisões. Você pode fazer na calculadora, mas eu vou explicar. Letra A. 325 dividido por 10. 325, a vírgula não aparece, ela está no final. Na divisão por 10, uma casa para a esquerda, fica 32,5. 325 dividido por 100, fica 3,25, porque na divisão por 10 são duas casas para a esquerda. 325 dividido por 1.000. Na divisão por 1.000, são três casas para a esquerda. E aqui eu tenho que acrescentar quem no começo? O zero. Na letra D, 31,98 dividido por 10. Divisão por 10, uma casa para a esquerda. 3,198. Letra E, 31,98 dividido por 100. São duas casas para a esquerda, então fica 0,3198. Então, não se esqueçam, na divisão nós percebemos que a vírgula está sendo deslocada uma casa para a esquerda na divisão por 10. Duas casas na divisão por 100. Três casas para a esquerda na divisão por 1.000. Na letra F, o 4, a vírgula está ali no final, dividido por 10. Então, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda e acrescento no começo zero, fica 0,4. Aqui, 4 dividido por 1.000. A vírgula que não aparece, ela está lá no final. Na divisão por 100, são duas casas para a esquerda, 0,04. Como eu disse, agora, na divisão, os zeros são acrescentados no começo do número. 4 dividido por 1.000. A vírgula não aparece, está aqui. Na divisão por 1.000, nós precisamos de três casas. Então, a vírgula será deslocada três casas para a esquerda. Então, eu completo aqui com zeros,
fica 0,004. A vírgula que estava no final foi deslocada 3 casas. 0,1 dividido por 100. Para dividir por 100, a vírgula precisa ser deslocada 2 casas para a esquerda. Por isso aqui eu acrescentei o 0 e aqui eu tenho que colocar a vírgula e mais um 0. Fica 0,001. Em cima nós ficamos com 0,004. Agora, 0,1 dividido por 1.000. Na divisão por 1.000, a vírgula é deslocada 3 casas para a esquerda. Eu já tinha um 0, acrescentei mais 2. Então, aqui fica a vírgula e o 0. O resultado é 0,0001. Eu fui explicando, eu peço que vocês façam o favor de conferir na calculadora, tá bom? E fiquem atentos à mudança da posição da vírgula. Número 4. Observando as respostas aos itens 2 e 3, a hipótese levantada por você no item 1 se confirma? Sim, a hipótese levantada lá no comecinho, quando nós falamos sobre divisão, se confirma. Número 5. A partir das conclusões às quais você chegou, escreva uma regra prática para a divisão por 10, 100, 1.000 ou por qualquer potência de 10. Como nós vamos proceder na divisão? Ao proceder a divisão por 10, 100 ou 1.000, cada algarismo do dividendo passa a ocupar uma, 2 ou 3 ordens imediatamente inferiores. Como eu disse então, vale lembrar, na divisão por 10, uma casa para a esquerda. Na divisão por 100, a vírgula será deslocada 2 casas para a esquerda. Na divisão por 1.000, a vírgula será deslocada 3 casas para a esquerda. É só prestar muita atenção, não tem segredo. Página 398. Número 1. Aplicando a regra da divisão por uma potência de 10, calcule mentalmente os quocientes e registre os resultados. Quando você divide 15 por 100 na letra A, na divisão por 100, são 2 casas para a esquerda. Aí você acrescenta o 0, fica 0,15. Na letra B, 15 dividido por 1.000. Na divisão por 1.000, nós precisamos de 3 casas. Então, a vírgula vai ser deslocada 3 casas para a esquerda, fica 0,015. 0,5 dividido por 10. A vírgula vai ser deslocada uma casa para a esquerda, você acrescenta o 0, fica 0,05. 0,5 dividido por 100. Na divisão por 100, nós precisamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, fica 0,005. 9,04 dividido por 10. A vírgula vai ser deslocada uma casa para a esquerda, você acrescenta o 0, 0,904. Na letra F, 0,9 dividido por 100. Na divisão por 100, nós precisamos de 2 casas aqui para a vírgula ser deslocada para a esquerda. Então, você acrescenta o 0, fica 0,009. Letra G, 53,14 dividido por 10. Divisão por 10, uma casa para a esquerda, 5,314. Letra H, 120,6 dividido por 100. Na divisão por 100, a vírgula vai ser deslocada 2 casas para a esquerda, fica 1,206. 500 dividido por 1.000. A vírgula que não aparece está aqui no final, certo? Então, ela vem aqui no começo, você acrescenta o 0, fica 0,500. E esses zeros aqui do final você pode eliminar, fica 0,5. Se você deixar o 0,500, não está errado, tudo bem? 0,5 é o mesmo que 0,500. Agora, 22.300 dividido por 100. Na divisão por 100, quantas casas? 2. A vírgula que está lá no final, ela é deslocada 2 casas. Fica 23,00, que você pode colocar só 23. Número 2. Complete os esquemas seguindo as orientações. Letra A.
1.835 dividido por 10. A vírgula que estava no final, ela é deslocada uma casa para a esquerda, fica 183,5. Dividido por 10, a vírgula é deslocada de novo uma casa para a esquerda, fica 18,35. Dividido por 10 de novo, a vírgula é deslocada novamente uma casa para a esquerda, fica 1,835. Então, 1.835 dividido por 10 é 183,5. 1.835 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10 é o mesmo que dividir por 100. Fica 18,35. 1.835 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10 é o mesmo que 1.835 dividido por quem, gente? Por 1.000. E o resultado é 1,835. Página 399. 120,75 dividido por 10. O que acontece na divisão por 10? A vírgula é deslocada uma casa para a esquerda, fica 12,075. Dividido por 10, a vírgula é deslocada novamente uma casa para a esquerda, fica 1,2075. Dividido por 10 novamente, a vírgula é deslocada mais uma casa para a esquerda. Aí é necessário acrescentar o zero, fica 0,12.075. Então, 120,75 dividido por 10 é 12,075. 120,75 dividido por 10 é o mesmo que 120,75 dividido por 100. E o resultado nós já vimos que é 1,2075. 120,75 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10 é o mesmo, é igual a 120,75 dividido por 1.000. E o resultado, que nós já vimos, é 0,12.075. Agora, a questão número 3 fica para a nossa próxima aula. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem. Me chama no WhatsApp. Eu vou tirar a sua dúvida com toda atenção. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!